1, 2, 3, come on! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Sérgio, do canal Elétrica Fácil. E agora nós vamos conversar um pouco sobre quadros elétricos de comando industriais. Entendeu? Eu vou falar um pouco sobre cada componente, explicar cada coisa, para que vocês possam conhecer um pouco. Ao passar do tempo, futuramente, a gente vai explicando melhor, falando sobre cada componente separado, entendeu? Disjuntores. Esse aqui é um disjuntor de caixa acoplada, 60 amperes. Isso aqui é a corrente que ele suporta. Esse aqui são disjuntores DIN, trifásicos, bifásicos ou monofásicos. Algumas pessoas, trifásico por quê? 3 fases, bifásico 2 fases e monofásicos 1 fase só. Tem pessoas que falam também, não é errado, disjuntor tripolar, que são os de 3 fases, bipolar e unipolar, de 1 fase só. Agora vamos falar um pouco sobre cada componente. Aqui, chegada da alimentação. Ele vem direto de um quadro de distribuição, tá? Vou desligar aqui enquanto a gente conversa, né? Por motivo de segurança. Aqui ele vem direto de um quadro de distribuição. O que acontece? Cada equipamento em questão aqui, a concessionária fornece energia para a empresa em questão. Aí do padrão da CEMIG vai para quadros de distribuição, onde ele distribui para outros quadros de distribuição ou para o próprio equipamento a energia. No caso aqui, 220 é a concessionária aqui de Minas Gerais, ela fornece 220 trifásico. Esse equipamento em questão, ele é 380 trifásico. Aí ele está usando um transformador. Depois eu vou até gravar o transformador para vocês verem. Então aqui, e depois eu vou medir para vocês terem certeza. Chegada. Aí ele vem para esse disjuntor aqui, que é um disjuntor de caixa acoplada. Depois eu vou falar para vocês, fazer um vídeo específico diferenciando cada tipo de disjuntor. Disjuntor caixa acoplada, disjuntor NEMA, disjuntor DIN, chaves seccionadoras, para vocês terem um conhecimento melhor, né? E vocês podem perceber que desse disjuntor aqui é o disjuntor principal do equipamento, alimenta os demais disjuntores que alimentam os contatores, que alimentam os motores do equipamento. Detalhe aqui, ó, depois do disjuntor, aqui você vê os contatores. Tem alguns contatores que estão ligados entre si. Na verdade, o que ele está fazendo? Na verdade, ó, a alimentação do motor sai de um contator. Mas só que esse contator aqui tá ligado com esse outro do lado. Isso aí é para quê?
é para reversão de rotação de motor. Você sabia que, nós já comentamos isso, o equipamento é trifásico. Se você inverter duas fases, se ele está girando para um sentido, ele passa a girar para outro sentido, correto? Então, supondo que isso aqui é um motor que funciona para elevar uma mesa, esse contator aqui eleva a mesa. Se eu der o comando para ele baixar, então ele vai entrar o outro contator que vai fazer a inversão. Tá vendo aqui, ó? A fase R aqui tá entrando na fase T. E a fase T desse aqui tá entrando na fase R. Tá vendo que ele tá fazendo a reversão? Ah, por onde que eu comando isso? Né? Todo contator, ele é comandado remotamente de algum lugar, ou seja, de uma botoeira, ou seja, de uma chave seletora, ou seja, de um PLC. Aqui está o PLC, aqui está botoeira, chave seletora. Em questão, o que eu mostrei para vocês é esse aqui, a chave seletora. Baixa mesa, sobe mesa, baixa mesa, sobe mesa. Aí, de acordo com o que você mexer a chave seletora, ele vai acionar uma contatora ou outra, correto? Futuramente, já comentei com vocês, não vou ficar devendo isso, nós vamos gravar um vídeo explicando, mostrando no esquema elétrico como você faz. Mas já falando em poucas palavras, vou dar um exemplo para vocês. Supondo, esse aqui, disjuntor bifásico, é um disjuntor de comando do circuito elétrico de controle, correto? Aqui tem duas saídas, né? Uma saída vai para o comum, uma saída é o comum, geralmente é o A2. Aqui, deixa eu ver se dá para pegar aqui, escrito A2. A2, tá vendo? Já vai direto pro A2. A outra passa naquela chave seletora, onde eu seleciono direita e esquerda, que é um lado que vai para cima ou vai para baixo. Se eu selecionar, aí a entrada dele é comum, a saída sai em tem duas posições, direita e esquerda. Uma alimenta uma contatora e outra alimenta a outra. Aí toda vez que eu pressiono a chave, ele vai acionar uma das contatoras, correto? Bom, então nós já vimos o disjuntor principal, que alimenta todos os demais disjuntores. Dentre esses disjuntores, nós temos disjuntores de força e de controle e de comando, disjuntores bifásicos, trifásicos, bifásicos e monofásicos. Tá ok? Aqui embaixo, vocês perceberem, tem um transformador. Por que esse transformador aqui? Porque, como eu falei para vocês, o equipamento aqui em questão, ele funciona em 380 os motores elétricos trifásicos. Porém, as bobinas dos contatores, se vocês veem aqui, é 220. Então tem um transformador de
Tá desligado, tá, pessoal? Tem um transformador para transformar o 380 em 220 para ser usado no controle dos equipamentos, circuito de controle. Cada quadro de comando tem dois circuitos. Tem um circuito de força e tem um circuito de controle. Dá para exemplificar melhor aqui no contator. Tá vendo esses três cabos aqui? É a alimentação dos motores, o que sai na frente. Então, isso faz parte do circuito de alimentação, do circuito de força. Já esses dois cabos aqui da bobina, o cabo A1 e o cabo A2, ele vem desse disjuntor bifásico aqui que comanda o circuito de controle, correto? Então, tem um transformador aqui para transformar 380 volts. Quando você mede duas fases ali, como é um circuito trifásico 380, quando você mede duas fases ali, dá 380. Então, como o comando usa duas fases mais 220, ele necessita desse transformador. Então, antes de vir para cá, ele passa primeiro pelo transformador para ser transformado. Atenção. Um transformador, quando você fala em transformador, ele converge de corrente alternada para corrente alternada. Tá ok? Essa é a diferença. Transformador. Quando você fala em fonte, ele converge corrente alternada para corrente contínua. Ah, mas por que esse quadro precisa de corrente contínua? Para o PLC em questão, para os sensores. Aqui, ó, vou mostrar para vocês esse relé interface. Esse relé interface, ele é 24 volts. Nós já vamos explicar direitinho. Ele tá ligado, só colocar aqui, ó, para não ter erro, porque ele tem lado, tá vendo? Falando sobre esse relé interface, vou aproveitar e vou falar de uma vez. Ele recebe os sinais que vêm do PLC. Como isso acontece? Bom, dentro do PLC, gente, é controlador lógico programável. Aí é CLP em português e PLC em inglês. Eu gosto de falar PLC, mas você pode falar CLP também. Controlador lógico programável. Dentro desse camarada aqui, é como se ele fosse a memória do equipamento. Ele tem um arquivo falando o que o equipamento tem que fazer a cada hora, de acordo com o funcionamento dele. Então, ele manda sinais para as máquinas ligarem motor, desligar motor, subir sensor, ele reconhece os sensores e assim por diante. Eu vou ligar aqui só para vocês verem. Tá vendo esse apito? Você viu o 00 piscando lá? Pois é, ele é assim. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. O PLC, ele tem um programa que roda internamente dentro dele,
que reconhece as entradas e saídas. E ele dá comandos para o equipamento funcionar. De uma forma mais simples dizendo. Tá vendo? Como eu disse para vocês, saídas 24 volts. Então ele tem entradas e tem saídas, né? As entradas também são 24 volts, porque ele reconhece os sensores. Cada luzinha dessa é um sensor que está ativo, que ele está reconhecendo que o sensor está ativo. A máquina, o equipamento é cheio de sensores. Aí ele tem uma rotina de comandos, que de acordo com cada comando, tá vendo? De acordo com cada entrada ou cada coisa que ele tem que fazer, ele ativa uma saída. Ele ativando a saída, ele manda um sinal para esse camarada aqui, que é o relé interface, que também é 24 volts. Porém, a bobina dele é 24 volts. Porém, os contatos dele tá passando 220. Correto? Você pode ter um relé interface com bobina 24 volts, mas os contatos podem passar, suporta 220 volts. Por exemplo, a máquina funciona, tem coisas que funcionam no manual e no automático. A mesa, quando você está alimentando ela pode funcionar no manual. Mas quando você já terminou de colocar o material, que você está funcionando, que ela tem que descer sozinha, aí ela funciona no automático. Vocês podem ver. Dá um exemplo para vocês aqui, vou procurar. Aqui, ó. Detalhes: os cabos todos anilhados, marcados, para que você possa compreender melhor se você tiver um esquema elétrico. Saída 1005. Tá vendo? É esse camarada aqui, ó. Saída 1005 no PLC. Beleza? Aqui, ó. Alimentação das bobinas, o comum e os contatos. Esse aqui, o 20, o 21. Nesses bordes aqui, vem da fonte ou dos sensores. Alimentação dos sensores. Os sensores têm que ser alimentados também para funcionar. Tá vendo? Marrom, gente, geralmente sempre positivo e o azul sempre negativo. Por quê? Não pode misturar. Positivo é positivo e negativo é negativo. Na corrente contínua é assim, tem polaridade. Positivo e negativo, coisa que já não existe na corrente alternada. Corrente alternada, gente, não tem polaridade. Ela se chama corrente alternada por causa disso. Ela muda o ciclo várias vezes. Entendeu? Hora positivo, hora negativo, hora positivo, hora negativo. Isso gera um fenômeno chamado frequência, né? Que é muito importante, que depois nós vamos ver, porque ele pela frequência do equipamento você consegue controlar a velocidade de um motor. Aí nós já vamos cair no inversor de frequência, que também vai fazer parte do estudo do canal. Beleza? Então nós já vimos, recapitulando, disjuntor principal, disjuntores secundários, contatores. Vimos a diferença entre
transformador, né? Transformador sempre transforma de alternada para alternada, né? E a fonte transforma de alternada para contínua. Essa fonte aqui é uma fonte 24 volts. Não estou conseguindo ver de quantos. Tá vendo? É uma fonte de saída 24 volts. A corrente máxima aqui é 6,5 amperes. Tá ok? Já vimos também sobre esse camaradinho aqui, que é o relé interface, que eu vou montar aqui. Tem que ter cuidado, pessoal, para não amassar os bornes dele, que aí ele não vai funcionar corretamente. Vou voltar aqui para o tamanho original. Esse aqui são os motores menores. E esse aqui é o contator principal do motor principal do equipamento. Vocês podem até ver aí que a corrente dele aí, ó, que o contator suporta, que os contatos dele suportam até 50 amperes. Não falei do relé de sobrecarga, né? Acoplado com o contator, tá vendo? Tem um relé de sobrecarga. Esse aqui tá configurado para 1 ampere. Então, o motor dele, caso passe de 1 ampere por um determinado tempo, ele dá sobrecarga e desarma. Por que que ele desarma? Porque ele tem dois contatos aqui, o 95 e o 96, que antes de chegar na bobina, para alimentar a bobina, tá vendo o 39 aqui? Passa por ele. Aí só depois vai na bobina, ao 39 ali, ó. Então, ele é um contato NC. NC, gente, quer dizer normal closed. Em português, NF. Normalmente fechado. Então, se nada acontecer, ele é fechado. Entendeu? A energia passa por aqui normal. Caso haja uma sobrecarga, ele vai abrir e vai tirar o contator para proteger o motor. Esse contator também tem um contato aberto, que é o NO. Aqui não está acontecendo nada, entendeu? Mas caso o contator atraque, esse contato aqui que está fechado, NO, ele vai abrir, ele vai fechar, entendeu? Por exemplo, eu posso estar ligado na sinaleira. Se o contator funcionar, ele manda um sinal para a sinaleira e a sinaleira acende. Por quê? Só quando o contator funcionar. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou encerrá-lo por aqui, entendeu? Mas vocês fiquem sabendo que nós vamos estudar componente por componente, vamos ver esquema elétrico, vamos aprender tudo, disjuntores, os tipos de disjuntores, alimentação, distribuição, relé interface. Cada coisa vai ter o seu devido tempo para fazer. Vamos falar sobre transformadores, como eu uso cada coisa aqui, como eu interajo com tudo, chave seletora, botoeira, sinaleira, motores, entendeu? Só que infelizmente eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito extenso. Mas aqui, geralmente todo quadro funciona assim, cada um com seus componentes e suas particularidades. Mas é isso, beleza? Obrigado por assistir o vídeo e até mais.